Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Personal Educa. Meu nome é Letícia e hoje a gente vai falar um pouco sobre adjetivos e advérbios. Começando com os adjetivos, são aquelas palavras que dão característica, propriedade para um substantivo e geralmente aparece, em português, por exemplo, ela é uma menina muito bonita, aparece nessa posição, depois do substantivo. Em inglês, essa posição é um pouco alterada, porque se vocês repararem no exemplo, o adjetivo aparece antes do substantivo. Então, se eu quero dizer que ela é uma menina esperta, eu vou falar she's a smart girl. A característica, a propriedade vem antes do substantivo. O adjetivo também pode aparecer em outra posição, que é depois de um verbo de ligação. Então, se eu digo that girl looks smart, aquela menina parece esperta, então o adjetivo vem depois do verbo de ligação. Mas geralmente ele vem antes mesmo do substantivo. No caso dele vir antes do substantivo e eu usar mais de um adjetivo, ele geralmente aparece numa sequência fixa. Isso não é uma regra, mas geralmente acontece desse jeito. Então, se eu digo, por exemplo, a nice taste soup, uma sopa boa e saborosa, eu tenho então o nice, que é um adjetivo de opinião geral. Ou seja, eu posso usar nice para falar sobre pessoas, objetos, uma experiência. Então, não é destinado a um grupo de adjetivos. Então, uma opinião geral. E o tasty, que é um adjetivo de opinião específica, Saboroso geralmente está ligado a alimentos. Então, se eu tiver geral e específico, o geral vem antes do específico. E seguindo a ordem, depois eu tenho size, que é tamanho, shape, a forma, age, idade, color, nationality e material. Então, se eu for listar adjetivos, geralmente vem nessa ordem. Se vocês olharem o exemplo B, a big black car. Big, opinião geral, posso usar para diversos tipos de adjetivos. Black, a cor, Então, ele vem depois, lá na sexta posição, vamos dizer assim. Então, vai vir depois do adjetivo de opinião geral. No exemplo C, an expensive German painting. Então, um quadro, uma pintura cara, expensive, que geralmente está ligado com produtos, então específico, e German nationality, nacionalidade. Okay? A gente costuma não listar mais que 2 adjetivos, mas no máximo 3, e geralmente, então, saber o que é de opinião geral e específica pode ser, então, de ajuda para identificar os adjetivos. No caso dos adjetivos virem depois do verbo de ligação, a gente pode encontrar bem frequentemente adjetivos que terminam com ing ou ed. Eles são bem comuns nessa formação, verbo de ligação mais o adjetivo. O que o final em ing indica? Se eu digo the movie is fascinating, o filme é fascinante, então o filme causa essa impressão. O final em ing, então, tem um sentido que é ativo. Ele indica um atributo, ele causa essa reação nas pessoas. Mas se eu digo he was fascinated by the movie, ele ficou fascinado com o filme, pelo filme. O final em ed, então, vai ter esse sentido que é mais passivo. A pessoa se sentiu fascinada, ela não causou esse sentimento, Ela sofreu esse sentimento. Então, o ed geralmente expressa uma reação, um sentimento daquela pessoa. Repare que a base é a mesma, fascinate, mas o final em ing é mais ativo e o final em ed mais passivo. Como a gente está falando de terminações, vamos falar um pouco sobre prefixos e sufixos. Como a gente falou dos substantivos, entender um pouco do significado de prefixo e sufixo pode ajudar na hora de entender uma palavra que talvez você não conheça imediatamente. Então, se eu tenho um substantivo como happy, feliz. Ok, feliz é, vamos dizer assim, que todo mundo conhece e sabe. Mas talvez eu não saiba o que é unhappy. Mas se eu souber que tem um significado, vamos dizer, negativo, que causa o oposto, eu vou saber que unhappy é não feliz, infeliz, com aquela situação ou com alguma coisa. A mesma coisa para relevant. Relevant dá para ver, porque parece com português, relevante. Irrelevant, eu tenho um prefixo então, o IR, eu vou ter então o oposto, o antônimo, irrelevante. Different, indifferent. Logical, illogical. Honest, dishonest. Então, repare que esses prefixos geralmente tendem a informar o oposto, o antônimo desses adjetivos. Non-smoker,
Vamos lembrar então que esse final de ER do substantivo indica aquele que faz a ação, né? Então, smoke, fumar, smoker, aquele que fuma, o fumante. Colocando, né, então, acrescendo outro prefixo, o non-smoker, eu crio então o oposto, aquele, né, o não fumante. E por último, o super, isso tem outros, né, que tem mini, macro, etc. Supernatural, aquilo que é sobrenatural. Né? Mas geralmente os prefixos vão ter essa ideia de oposto, antônimo. E reparem que eu tinha adjetivos, coloquei o prefixo, eles continuaram adjetivos. Se vocês olharem para os sufixos, vocês vão ver então que há uma mudança na categoria. Eu tenho useful, full é o sufixo. A base é use, use é um verbo. Quando eu coloco o sufixo full, eu crio um adjetivo. Então, acrescentar o sufixo numa palavra vai mudar a categoria. Acrescentar um prefixo não muda a classe daquela palavra. So, useful é aquilo que pode ser utilizado, é aquilo que é útil para alguma coisa. Useful. Less indica, né, vamos dizer, perda, falta. So, powerless, power, poder, powerless, sem poderes, né? Alguma coisa ficou sem poderes. Sunny. Sunny vem de sun, que é sol. Quando eu coloco o Y, eu crio uma característica, uma propriedade para aquilo. Então, uma característica do dia, por exemplo, de sol, é um dia ensolarado, sunny. Trustworthy. Worthy indica aquilo que é digno de alguma coisa. Trust, confiança. Então, trustworthy, alguém que é digno, alguma coisa que é digna de confiança, confiável. Like vai indicar, vamos dizer, semelhante. So, box-like, alguma coisa semelhante em forma, né, semelhante a uma caixa. Box-like, isso eu posso, né, variar. Box-like, qualquer coisa, like, vai ficar semelhante ao objeto que eu citei. Ambitious vem de ambition, né, de ambição. Ambitious é aquele que é ambicioso, né? Então, o adjetivo. Então, reparem que eu tinha outras palavras, verbos, substantivos, coloquei o sufixo e eu mudei, então, para adjetivos. E esses são os sufixos mais comuns. Então, se a gente, né, gravar aqui full, é aquilo que indica, né, aquilo que dá uso, né, que coloca uso, né, useful. Less, a perda, a falta. Então, falta de poder. Posso até falar useless, alguma coisa que é inútil, né, que não tem utilidade. Então, saber um pouco o significado desses prefixos pode ajudar de novo a interpretar aquela palavra, a deduzir o que ela significa. Outra coisa que é importante saber sobre adjetivos é que eles podem assumir duas formas, a forma comparativa e superlativa. Isso aparece bastante em textos, porque a gente sempre, quando a gente vai, por exemplo, comentar de alguma pesquisa ou algum gráfico, qualquer coisa, a gente sempre compara um momento com o outro, um momento histórico com o outro e assim por diante. Então, comparativos e superlativos são bem comuns em textos. Então, começando com o comparativo, eu tenho o exemplo. This room is larger than the other. Esse quarto, esse cômodo é maior do que o outro. Então, repare que eu tenho uma comparação apenas entre dois elementos, né, um quarto e o outro. E o adjetivo é large, que é a mesma coisa que big, grande. Então, se eu quiser dizer que ele é maior, eu vou acrescentar esse ER no final e vai significar mais. Então, esse quarto é mais grande, né? A gente fala desse jeito. Ele é maior do que o outro. A gente acrescenta esse R porque large é um substantivo curto, tem uma ou no máximo duas sílabas. Se o substantivo tiver mais do que uma sílaba, como expensive do próximo exemplo, a gente não acrescenta o ER, mas usa antes do adjetivo, o more. Então eu posso dizer, these shoes are more expensive. Esses sapatos são mais caros. Okay? Os dois têm a mesma função, né? Comparar uma coisa com a outra por mais, né? Isso é mais caro, mais barato, mais bonito. Só que dependendo do tamanho do adjetivo, eu vou usar um sufixo, ER, ou o more antes do adjetivo. Eu também posso comparar para menos, né? Uma comparação por inferioridade, e dizer, por exemplo, que these jeans are less comfortable. Esses jeans que eu experimentei, essa calça, é menos confortável do que aquela outra. Né? Então, menos confortável, less comfortable.
O less pode ser usado independente do tamanho do adjetivo, né? Se ele for curto ou longo, tanto faz. A gente tem duas exceções, tem mais, mas essas são as mais vistas, né, e usadas. O good, que é bom. Se eu quiser falar que é mais bom, nem em português a gente fala desse jeito, já é uma exceção em português também. No inglês também vai ser, a gente fala melhor. Melhor em inglês vai ser, então, better. Eu não acrescento ER, eu vou mudar, então, o comparativo vai ser diferente do adjetivo. A mesma coisa para bad, ruim. Eu não vou acrescentar o ER no final, eu vou usar, então, outra forma de comparativo, que é o worse. Então, good, better, bad, worse. Quer dizer que isso é melhor do que aquilo, né? Esse quarto, por exemplo. This room is better than the other. Ou pior, this room is worse than the other. Já a forma do superlativo, eu não tenho apenas dois elementos, eu tenho um elemento em comparação com todos os outros, né? Então, se eu pensar, a loja mais cara de toda a cidade, o melhor restaurante daquele bairro. Então, eu comparo um com todos daquela mesma categoria, ou da cidade, ou daquele lugar. Então, se eu pensar no mesmo exemplo que a gente usou para comparação, eu teria: This room is the largest in the hotel. Esse quarto é o maior do hotel. Né? Então, eu não estou comparando apenas um quarto com o outro, mas um com todos os outros do hotel. Então, se vocês separarem no exemplo, o final acrescido, então, no large, dessa vez, é EST, não mais ER. ER é a forma do comparativo. E o EST, o superlativo, né? Vai indicar o maior do hotel. Né? Esse final, porque o adjetivo é curto, né? De novo, se esse adjetivo for maior, longo, tiver mais que uma sílaba, eu vou colocar o most ao invés do more, que é comparativo. These shoes are the most expensive. Esses sapatos são os mais caros da loja. Então, the most. Repare que a gente sempre vai ter o the junto, porque a gente sempre fala que é o maior, o mais caro, o mais barato. Tem sempre o artigo acompanhando. De novo, eu posso comparar para superioridade, igual a gente acabou de fazer, o maior quarto, ou o sapato mais caro. Posso também comparar para inferioridade. These jeans are the least comfortable. Né? Então, eu fui na loja, experimentei várias calças e essa aqui foi a menos confortável de todas. The least comfortable. Voltando para as nossas exceções, good, o comparativo é better, superlativo então vai ser the best. Né? She is my best friend, ela é a minha melhor amiga. This is the best hotel in town, é o melhor hotel da cidade. E o bad fica então the worst, é o pior. This is the worst restaurant I've ever been. Esse é o pior restaurante em que eu já estive. Né? Então, a comparação worse, o superlativo worst.